Já pensou em achar uma mensagem? Uma mensagem de um povo antigo? É como abrir uma pequena janela para um mundo que sumiu há mais de 2000 anos. Pois bem, hoje a gente vai decifrar um desses sussurros da história. Uma mensagem deixada numa língua da Itália antiga que quase ninguém mais lembra que existiu. E tudo começa com essa frase aqui. Foie divino bipafou, cracarefo. Parece um trava-língua, né? Mas ela foi encontrada inscrita na borda de um prato bem antigo. E se a gente olha bem, ela parece familiar. Quase latim, só que com alguma coisa diferente. Um sotaque, sabe? Algo meio esquisito. E aí, claro, vem as perguntas que não querem calar. O que isso quer dizer? E mais importante, quem escreveu isso? Bom, é para descobrir isso que a gente está aqui. Vamos mergulhar nesse mistério. Vamos começar pela mensagem no prato. E a resposta para a primeira pergunta sobre o que significa é, na verdade, bem direta. E olha, é surpreendentemente humana. A tradução é a seguinte: hoje beberei vinho, amanhã não terei. Basicamente um carpe diem na antiguidade, né? Aproveitar o momento. O mais legal é quando a gente compara com o latim. Olha só a semelhança. As palavras são muito parecidas. Vino, em falisco, vinum, em latim. Cra é quase o cras do latim, a estrutura da frase, praticamente a mesma. Então, aqui está o pulo do gato. Parece latim, mas não é. Não é um erro de ortografia, não é um latim mal escrito. A gente está olhando para uma língua completamente diferente, ainda que seja uma parente bem próxima. Essa é a língua falisca. Ok, agora que a gente sabe o que está escrito, vamos para a segunda pergunta. Quem escreveu? Chegou a hora de conhecer o povo por trás dessa língua, os faliscos. E a língua deles, a gente pode pensar nela como a irmã esquecida do latim. Então, o que era exatamente o falisco? Bom, era uma língua falada lá na antiga Península Itálica. Os linguistas colocam o falisco e o latim juntos num grupo que eles chamam de latino-falisco. Pensa assim, é como se fossem duas línguas irmãs que nasceram de uma mesma língua-mãe e que por um bom tempo viveram lado a lado. Agora, se prepara para essa informação porque é impressionante. Sabe de onde vem tudo o que a gente conhece sobre essa língua? De mais ou menos 100 inscrições, apenas 100. São pedacinhos, fragmentos, para a gente tentar reconstruir um idioma inteiro. É um quebra-cabeça gigante e cada palavra, cada letrinha é uma peça de ouro. E a escrita deles também conta uma baita história. Eles usavam uma variação do alfabeto itálico antigo, que por sua vez veio do etrusco. Os etruscos eram os vizinhos poderosos ali da região, então faz sentido. E tem um detalhe curioso: eles escreviam da direita para a esquerda, ao contrário da gente. Mas com o tempo, claro, a influência de Roma foi crescendo e o alfabeto latino começou a dar as caras e a mudar a escrita falisca. Certo, vamos decifrar esse código então. E para isso, a gente vai voltar para a nossa inscrição original lá no prato de vinho. Porque aquela frase simples, ela tem as pistas perfeitas para a gente entender as diferenças principais. Para entender o tal do sotaque do falisco em comparação com o latim. Pista número 1, o S final que sumiu. É isso mesmo. A primeira pista é uma coisa que não está lá. Um som super comum no fim das palavras em latim, mas que o pessoal que falava falisco simplesmente deixava de lado. E aqui está a prova. A palavra para amanhã. Em latim é cras. Em falisco, como a gente viu no prato, é só cra. Cadê o S? Sumiu? Parece um detalhe bobo, mas é uma mudança pequena que funciona como uma assinatura linguística, uma marca registrada do falisco. Ok, vamos para a pista número 2, o som de F. Essa é outra grande diferença. É um som que era bem forte no falisco, mas que no latim acabou virando outra coisa completamente diferente. Vamos olhar a palavra para hoje. Em falisco, lembra? Foiede. Em latim, odi. Tá vendo? O som de F no começo da palavra em falisco vira um H em latim. A teoria dos linguistas é que as duas línguas vieram de uma língua mais antiga que tinha um som tipo G, e aí cada uma seguiu o seu próprio caminho. Uma transformou em F e a outra em H. Então, para a gente resumir, olha só que interessante. A gente tem o F no início da palavra em vez de H, como em foide. A gente também tem um F no meio da palavra, onde o latim teria um B. É só lembrar do nosso pípafo contra o latim bibam. Tem a perda do S no final, como em cra. E tem mais essa aqui, ó. Eles falavam quando com Q, enquanto em latim virou quando com Q. Todas essas coisinhas juntas criam tipo uma impressão digital sonora. É o que torna o falisco único. Mas uma língua nunca é só uma língua, né? Ela é parte de uma cultura, de um povo.
Então, o que será que essas inscrições e os objetos onde elas foram achadas podem contar pra gente sobre a vida dos faliscos? Bom, a arqueologia dá umas pistas bem legais. O que foi encontrado em tumbas antigas mostra que eles tinham uma certa prosperidade material, sabe? E também um refinamento cultural. Não era um povo isolado de jeito nenhum. A arte, os objetos, tudo mostra que eles tinham uma forte influência dos vizinhos, os etruscos. E eles tinham também a sua própria cultura, com identidade forte. Um exemplo incrível disso é que eles adoravam uma deusa nativa chamada Ferônia. A fé nela era tão grande, mas tão grande, que os colonos faliscos levaram o culto dela até a Sardenha. Para se ter uma ideia, até fundaram uma cidade lá com o nome dela. Isso mostra um povo com identidade e com influência, que se espalhava. Peraí, se eles eram um povo próspero, com cultura forte, com influência, o que aconteceu? Por que a língua deles sumiu? Bom, aí a gente entra no capítulo final da história dos falícicos, uma história sobre desaparecimento. A maioria das inscrições que a gente tem é ali dos séculos 3 e 2 a.C. Mas quando chega perto do ano 150 a.C., a língua parece ter sumido do mapa. E não é que ela foi proibida ou algo assim. O que aconteceu foi que ela foi sendo, aos poucos, engolida pelo latim, conforme Roma ficava mais e mais poderosa e dominava tudo. Hoje, o que sobrou da história deles está guardado principalmente lá no Museu Nacional Etrusco. E a palavra-chave aqui é essa: gradualmente. A língua não acabou do dia para a noite. Ela foi aos poucos sendo influenciada pelo latim, o falisco foi se misturando com seu parente mais forte, mais dominante, até que simplesmente não dava mais para diferenciar um do outro. Acabou virando uma nota de rodapé na grande história da ascensão de Roma. E tudo isso deixa a gente com uma última reflexão. A história inteira do falisco, de um povo, foi recontada a partir de umas 100 frases curtas. Isso faz a gente pensar: quantas outras línguas perdidas, quantas outras mensagens do passado ainda estão por aí, esperando para serem decifradas a partir de umas poucas palavras rabiscadas num pedaço de cerâmica, exatamente como essa que começou a nossa história hoje.